Vamos acompanhar aí a leitura. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes: onde havia de nascer o Cristo? Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também o vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Meus irmãos, esse texto é muito lindo, porque já se passaram 2 anos do nascimento do Senhor. Só que a capital, Jerusalém, não tinha conhecimento da chegada do rei. Nós sabemos que foram o anjo que anunciou aos pastores, os pastores foram averiguar. Então, a partir dessa revelação, ninguém mais soube da chegada do rei. Já mais ou menos 2 anos se passaram e Deus então envia os gentios para comunicar ao povo do Senhor a chegada do rei. E esse anúncio foi um anúncio aos políticos, aos religiosos e à própria cidade de Jerusalém. E nós vimos pela leitura que trouxe angústia. O nosso Salvador, apesar de ser Deus, em sua encarnação foi um homem destituído de posses. O seu nascimento não foi na capital. Antes de nascer em Salvador. Não foi na capital, Jerusalém, mas em uma humilde cidade chamada Belém, que nós lembramos significa a casa do pão. Lá onde Elimeleque saiu para ir para Moabe, né? Depois Noemi voltou para a casa do pão, ouvindo falar que havia pão na cidade. Vejam aí no versículo 1, que diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Ele então era uma pessoa humilde, pobre. Em sua consagração, seus pais, pobres, deram uma oferta correspondente a seu status social. Vejam aí Lucas 2, que diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, que era uma oferta de uma pessoa pobre, de uma pessoa
humilde. Às vezes, nos queixamos de nossa condição econômica, mas o nosso Senhor Jesus nunca ficou insatisfeito com o propósito do Pai Celestial para com a sua vida. Nós não encontramos Jesus reclamando porque o Pai lhe deu tal condição. Ele nos adverte, o Jesus, em sua palavra, que segui-lo não é garantia de prosperidade material, mas de bênçãos espirituais. Isso é muito importante, né? Vamos ler junto comigo Lucas, o que ele fala para os seus seguidores? Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele morava de aluguel, né? Para nos salvar, o Senhor Jesus se despiu da glória e foi humilhado ao ponto de morrer como um criminoso para que as bênçãos do Senhor fossem derramadas sobre nós, os que cremos. Que trajetória! Por isso que nós chamamos o estado de humilhação, sempre descendo a ladeira. 2 Coríntios 9 nos lembra este fato: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, porque ele é o Deus vivo, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém. Sua condição de pobreza não foi impedimento para servir a Deus de todo o coração. Sua condição social não era sinal de maldição divina, mas um plano de Deus para seus propósitos salvadores. Então, confunde muito, né, esse ponto que o pastor está falando em relação à prosperidade material pregada por essas igrejas equivocadas. Não devemos considerar que somos amaldiçoados porque não temos vida regalada. A maioria dos cristãos deste mundo está nesta condição, mas nem por isso deixa de servir a Deus. O contentamento é a marca do verdadeiro cristão. Na passagem que nós lemos, encontramos alguns sinais de que Jesus era de fato o Salvador prometido aos judeus e a todas as famílias da terra. Vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro sinal, sinais que marcaram a chegada do rei para a Jerusalém especial e também no momento do nascimento. Vamos ler aí? E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Estrangeiros aparecem em Jerusalém perguntando pelo rei dos judeus. Certamente o dos cativos do povo de Israel entre as nações influenciaram seus senhores sobre sua fé e seus escritos sagrados. Essa é a grande notícia que o cativeiro fez com que a religião dos judeus chegasse ao estrangeiro. Então não fiquem surpreendidos pelo fato desses homens estarem aqui, porque eles tiveram conhecimento do Messias e uniram o seu conhecimento ao conhecimento da astrologia, por exemplo, possivelmente, né? Enquanto o povo de Deus não compreende as profecias, passa desapercebida a chegada do Salvador. Ninguém sabia que o Salvador tinha chegado. Nós também
conhecemos as Escrituras, mas temos o coração voltado para as coisas do presente e podemos não notar a concretização das palavras do Senhor em nosso tempo. Um povo que não está voltado para as coisas espirituais não vai perceber que Deus está concretizando suas promessas. O outro sinal que aconteceu no nascimento de Jesus foi a manifestação de seres angelicais, agora no nascimento propriamente dito, comunicando e cantando a chegada do Salvador. Para esses homens, os magos, foi a estrela. Para os pastores, foi o coral de anjos e a comunicação da salvação. Que diz Lucas? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, né? Sim, é motivo de nossa proclamação aos homens deste mundo a vinda do Salvador, bem como prestar culto a Deus por ter ele se compadecido de nós, enviando o seu Filho unigênito para nos salvar da morte eterna. Eis aqui trago nova de grande alegria que será para todo o povo. Na sua chegada houve sinais, mas também na sua morte houve escuridão, terremoto, mortos ressuscitaram e o véu do templo foi rasgado. Mateus 27:4 diz: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele chega com sinais, ele parte com sinais e ele também volta com sinais. Certamente não foi uma morte comum. Ele estava pagando com sua vida os nossos pecados. Ele morreu glorificando a Deus. Que a nossa vida até o dia da nossa partida seja como a do Senhor Jesus Cristo, fazer a vontade do Pai. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar a este mundo, sinais assombrosos precederão sua gloriosa chegada. Para os ímpios serão dias de terror, mas para nós que cremos em Jesus, sinais de alegria e glória, porque a nossa redenção é chegada. Mateus 24:29, vamos ler. Daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Os judeus não perceberam a presença de Cristo por estarem focados na restauração política de Israel e não espiritual. Era o interesse deles. Observemos os sinais preditos pelo Senhor para que aquele dia não nos surpreenda e sejamos excluídos da sua festa. Vamos estar continuamente preparados, porque se ele não vier agora, certamente nós iremos ao seu encontro. Prepara-te, ó Israel,
para encontrar com o Senhor teu Deus. Segunda afirmativa, houve muita preocupação com a chegada do rei. Observe aí, versículo 3, leamos. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Não é uma boa notícia? Mas parece que não foi para Herodes, não foi para os sacerdotes e não foi, de um modo geral, para o povo de Jerusalém. Ao saberem pelos magos da presença do Messias prometido, em vez de alegria intensa, houve perturbação nos corações das autoridades religiosas e políticas. Eles ficaram agitados, com a mente intranquila, preocupados, com medo, ansiosos, porque eles queriam o reino para si e a presença do Salvador ameaçava o reino deles. Eles queriam reinar e chegou o Filho de Deus para tomar o seu lugar. Herodes, descendente de Esaú, dominava sobre os judeus e ele é chamado o rei dos judeus, Herodes. Os sacerdotes que governavam internamente também queriam o poder. Não havia lugar para Jesus ali naquela história, naquele governo. Toda autoridade deste mundo que procura usurpar o domínio de Deus e indivíduos que não gostam de se submeter aos mandamentos do Senhor tremem ao ouvir falar da chegada do Rei Jesus, porque sua rebelião será punida com ele. Então muitos hoje têm medo quando se fala Jesus está voltando. Ficam assombrados como Herodes, como os sacerdotes. Até os demônios estremeciam com a presença de Jesus no território em que eles operavam e entravam em desespero. Mateus 28, veja a situação dos demônios. Tendo Jesus chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Herodes com medo, os sacerdotes com medo, o povo com medo, os demônios com medo com a chegada do rei. Sim, a presença de Jesus incomoda homens e demônios que vivem na contramão da vontade de Deus. Estar associado ao Senhor Jesus neste mundo caído pode nos causar grandes transtornos. Por isso, muitos não confessam diante de amigos, parentes e vizinhos, mesmo sendo abençoados pelo Senhor, para não serem reprovados por eles. As pessoas têm medo de sofrerem por causa do nome de Jesus. Aí vejam o pai do cego de nascimento que foi curado, João 9, 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Presta atenção à reação dos pais. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Tiraram o corpo fora porque poderiam ser prejudicados, né? Isso disseram, vamos ler o 22? Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai. Os sacerdotes que receberam de Deus o poder de representar o povo diante do Senhor, com o desaparecimento dos descendentes de Davi, porque nessa época
nenhum filho de Davi está mais no poder, tomaram para si também o poder político interno da nação. Quem é que governava internamente? O sacerdote, sumo sacerdote, tomou o lugar dos filhos de Davi. Com a manifestação do Messias, eles se viram ameaçados e deliberadamente resolveram matar o Salvador para governarem para sempre. João deixa isso claro depois da ressurreição de Lázaro, quando Jesus fez aquele milagre. Aí observem João. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, 70 homens, 70 líderes, e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele, sem saber, estava profetizando a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele estava com a intenção de tirar Jesus da jogada. Vamos matar ele e vamos ficar no poder, né? Irmãos, o mundo não gira em nosso entorno, mas Jesus é o artista principal do projeto divino e nós devemos servir a ele e não a nós mesmos. Como podemos notar, houve muita preocupação com a chegada de Cristo. Só ficaremos perturbados ao ouvir falar do retorno do Senhor se não estivermos andando em novidade de vida. Isso significa que não estamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Vamos procurar evidências da nossa salvação. Caso não achemos, peçamos a Deus que transforme nossa vida. Porém, se estamos qualificados, necessitamos perseverar até o fim para recebermos a coroa da vida. Observe ainda, terceira afirmativa, houve um cumprimento profético na chegada do rei. Uma profecia do Velho Testamento se concretizou. Porque, observe, Herodes manda chamar os sacerdotes. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mateus escreve, irmãos, o evangelho para judeus convertidos ao cristianismo. Ele quer provar que o que está escrito no Velho Testamento se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Os sacerdotes, ao serem questionados pelo rei Herodes, citaram a profecia do profeta Miqueias sobre o lugar do nascimento do Salvador. Esta associação com as profecias do Antigo Testamento comprova que Jesus era o enviado de Deus para salvar seu povo. A concretização das promessas de Deus sobre o Messias, realizadas na vida, ministério, morte e ressurreição, serve de base para crermos que as demais profecias se concretizarão em tempo oportuno. Nós temos o fundamento. O que já aconteceu, nós podemos nos alicerçar que vai acontecer o que Deus promete: um novo céu e uma nova terra. Hebreus 2:1, vamos lá? Por isso convém atentarmos mais diligente para as coisas que ouvimos, para que em tempo alguns nos desviemos dela. Pois se a palavra falada por anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada
inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. O tempo da realização da profecia não segue calendário humano, mas divino. Não podemos marcar dia e hora quando qualquer profecia há de se cumprir, mas nosso dever é crer que Deus não pode mentir e o que ele falou se concretizará. A concretização das promessas da primeira vinda do Salvador deveria fortalecer a nossa fé nas palavras do Deus vivo. Necessitamos crer no livro de Deus. A quarta afirmativa. A profecia revelou que o Messias vai pastorear o povo de Deus. Vamos ler? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O guia, o pastor é Jesus. O bom pastor chegou, né? Nós sabemos, por meio da Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus exerce os 3 ofícios. Ele é sacerdote, profeta e rei. Em especial, ele afirmou ser o bom pastor. João 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor está nos guiando e tudo fazendo para o nosso bem. Tudo que necessitamos para essa grande jornada, Ele está provendo. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Temos suas palavras e seu Santo Espírito. Estamos seguros porque Ele irá à nossa frente. A nossa consciência está tranquila porque Ele nos lavou com seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Temos suas palavras e seu Espírito. Estamos seguros. Louvado seja Deus. A sua palavra tem nos alimentado e nos dado esperança de um futuro glorioso. Não estamos mais debaixo da condenação. Seremos absolvidos no dia do juízo final. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Apesar da presença contínua do pastor conosco, não estamos isentos de passar por dificuldades. Parece um contraste, como é? Ele está ou não está conosco? Mas o Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo assim, o bom pastor estará conosco, nos encorajando, animando, libertando e limitando a intensidade e durabilidade das dificuldades para que possamos suportar.
Não veio, vamos ver aí, vamos ler. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel. Qual? Que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também meio de saída para que a possa. Nós iremos chegar às mansões celestiais, apesar de nós, e das tentações e provações que teremos de enfrentar, porque o Supremo Pastor está nos guiando. Ele não vai deixar ninguém para trás. Salmo 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor eternamente. Os pastores das igrejas locais são auxiliares de Cristo e colocados pelo Espírito Santo para pastorear conforme revelado na Bíblia Sagrada. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e seguem, e os lobos não poderão arrebatá-las das mãos dele. Essas ovelhas serão nutridas e protegidas pelo Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, a descendência da serpente age com astúcia contra a chegada do rei. Vamos ler. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando estiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também adorar. Existe um grupo de homens que fazem parte da família do diabo e que farão tudo para destruir a semente santa. Jesus deixou muito claro isso, que há esse grupo. João 8,42, se referindo aos sacerdotes. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem, e porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Herodes faz parte desse grupo de homens. Seu aparente desejo, demonstrando aos magos, era falso. O seu objetivo era conhecer a identidade do Messias e matá-lo. Como os magos não trouxeram as informações desejadas, ele mandou matar crianças de várias cidades ao redor de Belém para eliminar o Messias. De 2 anos para baixo, mandou matar todas as crianças. Mateus 2, 16. O que é que diz? Vamos ler? Então Herodes, vendo que foram iludidos pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo, com precisão inquirida dos magos. Além da violência, existem outras formas de os descendentes do diabo tentarem destruir a semente santa. Uma dessas formas é os falsos pregadores da palavra de Deus. Paulo falando aos Coríntios: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois,
que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Com aparência de piedade e falando distorcidamente a palavra de Deus, eles irão procurar nos afastar do verdadeiro evangelho, para que possamos nos perder eternamente. Por causa deles, muitos vão apostatar da fé, e por causa de suas vidas tortas, vão escandalizar o evangelho e afastar os homens do caminho de Deus. 2 de Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado caminho da verdade. Por meio do ensino dos falsos mestres, os ignorantes que vivem em nosso meio vão adotar um estilo de vida proibido por Deus, negando sua profissão de fé ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Os falsos pastores se infiltram nas igrejas e semeiam contenda com a liderança local para ocupar seus lugares. Eles vão introduzir ensinos falsos e comportamentos pecaminosos. Eles são o joio no meio do trigo de Deus. Eles não escaparão do juízo divino, nem os seus seguidores. Aí chega o final da nossa mensagem, o 6º ponto. Adorar e ofertar são atos que devemos fazer para com o Salvador. Vamos ler 11? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os magos, ao verem o Senhor Jesus, o adoraram. Este é o dever de todo homem, adorar o Salvador do mundo. Quando o sacerdote Simeão viu o nosso Senhor, louvou a Deus por tão grande salvação. Lucas registra: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que coisa linda! O último dia desse homem foi pegar o Cristo e agradecer, né? Os seres angelicais estão sempre na presença de Jesus, adorando pela sua grandeza e majestade. Apocalipse 5:11. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Nós devemos adorar o Senhor Jesus, porque Ele se dispôs a se humilhar para nos resgatar. Ele deixou a glória para ser um de nós. Nessa condição, Ele aceitou ser desprovido do status elevado para sofrer como a maioria dos homens. Sendo santo, por amor de nós, viveu entre os impuros para nos purificar e nos qualificar para estarmos diante de Deus. Filipenses 2:6 diz: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não podemos deixar de fora a sua exaltação como fonte para a nossa adoração. Ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Por espaço de 40 dias esteve entre nós e falou acerca do reino aos seus apóstolos, e depois subiu aos céus, onde está à direita do Pai, governando o universo e protegendo a sua igreja. Ele irá voltar para nos levar para um novo céu e uma nova terra. Atos 1:10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Irmãos, porque fomos salvos por Cristo, é nossa obrigação agradecer e adorar a Deus, em particular e em público. Salmo 116:2. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? 13, todo mundo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Os magos adoraram o Senhor, presenteando-o com valiosos presentes. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Temos feito o mesmo? Será que a nossa avareza tem nos impedido de devolver os dízimos e as ofertas voluntárias? Um coração agradecido não será mesquinho para com o Senhor. A generosidade na contribuição procede de um coração que reconhece as dádivas espirituais e terrenas como procedentes da mão generosa do Senhor. Assim disse Davi, no segundo livro das Crônicas. Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade a eternidade. Tu é, ó Senhor, a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntárias? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos.
coisa linda essa afirmação de Davi, né? Concluo. Irmãos, não podemos esquecer que o Senhor Jesus foi destituído de bens, mas isso não o impediu de adorar e servir a Deus. Que a nossa condição social e econômica não nos prive de servir ao Senhor, o Senhor da glória. Os sinais em nossa vida podem indicar nossa comunhão com Deus ou o nosso distanciamento do Senhor. Se estamos no primeiro grupo, louvemos a Deus. Mas se fazemos parte do segundo grupo, precisamos nos arrepender e abandonar o caminho do Senhor. Os que vivem preocupados com a vinda de Jesus a este mundo são os que não estão devidamente preparados. Neste caso, precisam de um encontro pessoal com Cristo, para que os corações fiquem sossegados e possam pensar na volta do Senhor como algo glorioso e extremamente vantajoso para todos os santos. As Escrituras têm se cumprido ao longo do tempo. Nós agora estamos aguardando o capítulo final da história. Por isso devemos viver preparados. Que Deus nos abençoe.